Muito bem, pessoal, vamos aí ao capítulo 5 de Interação Humano-Computador, Identificação de necessidades dos usuários e requisitos de HC. Vai ser muito semelhante à parte de requisitos e projetos, né? Que dados coletar? Dados sobre o próprio usuário, sua relação com tecnologia, seu conhecimento com o domínio do produto, seu conhecimento com tarefas que deverá realizar, suas motivações e valores. Que dados coletar? Dados sobre o próprio usuário. Dados demográficos, como idade, sexo, status socioeconômico, educação, grau de instrução, área de formação, cursos realizados, alfabetismo. E quão bom o usuário lê, né? Ele tem dificuldade de informação impressa? Tem experiência com textos complexos? Está disposto a ler o texto e utilizar produtos com o que está sendo projetado? Prefere aprender com outras pessoas? Prefere aprender fazendo? Idiomas e jargões. Que idiomas o usuário conhece e utiliza fluentemente? Ele possui um jargão profissional particular? Um vocabulário próprio da empresa, da sua atividade ou de algum grupo social relevante para o projeto? Dados sobre sua relação com tecnologia. Experiência com computadores. Alfabetismo computacional, habilidade com computadores, anos de experiência, que sistemas computacionais o usuário conhece, quais deles costuma utilizar, que hardware ele costuma utilizar. Experiência com produto específico ou ferramentas semelhantes. Experiência com produtos concorrentes e outros produtos específicos do domínio, hábitos de uso, preferências e descontentamentos. Tecnologia disponível. Hardware, tamanho e resolução do monitor, velocidade de processamento, etc. Software e outras ferramentas aos quais tem acesso. Dados sobre seu conhecimento do domínio. Conhecimento do domínio. O que e quando o usuário conhece sobre o assunto em questão? É especialista? É esperado que se torne um especialista? Dados sobre suas tarefas. Objetivos. Quais são os principais objetivos do usuário? Como eles são alcançados atualmente? Tarefas. Quais tarefas o usuário precisa ser apoiadas? Quais dessas são consideradas primárias e quais são secundárias? Há quanto tempo realiza essas tarefas? São tarefas frequentes ou infrequentes? São tarefas inovadoras? Que experiência ele possui em tarefas semelhantes? Experiência no cargo que ocupa. Cargo atual, experiência nesse cargo, tempo de empresa, responsabilidades, trabalho e cargos anteriores, planos de carreira. Gravidade dos erros. Em geral, as possíveis consequências dos erros de um usuário. Então, tudo isso daí você tem que começar sempre a investigar, a coletar esses dados, sempre passar em cada departamento, conversar com cada chefe de setor, perguntar a ele que, se não for ele o indicado para dar os requisitos, quem da sua equipe poderá fazer essas comunicações, né? Dados sobre suas motivações e valores. Motivação para o trabalho. O usuário se limita a cumprir carga horária ou trabalha além do expediente? Por prazer? Gosta da interação social no local de trabalho? Tem ambição de ser promovido? Treinamento. O quanto o usuário valoriza treinamento? Prefere um estilo de aprendizado visual, auditivo ou outro? Pode investir tempo aprendendo e utilizar o produto em questão? Atitudes e valores. Preferências de produto, medo de tecnologia, etc. O usuário costuma assumir risco e explorar novas formas de fazer o mesmo trabalho? Ou evita novas experiências, conferindo caminhos já percorridos e testados? Ou prefere que alguém lhe mostre cada passo de uma nova tarefa sendo aprendida? Então, a gente, quando fala em motivação pelo trabalho,
né? A gente tem que saber se o usuário está bem disposto em contribuir com suas ações em um possível teste de prototipagem para que o novo produto seja oferecido ao trabalho dele. Se ele não estiver motivacionado, não é interessante que você traga essa pessoa para fazer o teste com você, porque ele pode indicar coisas erradas e pode aí enviesar a prototipagem do aplicativo a ser desenvolvido. Então, sempre procure pessoas bem motivadas e com valores bem elevados na empresa. De quem coletar dados? De usuários finais e de pessoas interessadas no sistema, que são os stakeholders, né? É importante investigar quem utilizará o sistema, quem será afetado por ele, quem é responsável por decidir quais objetivos o sistema deverá apoiar e quais funcionalidades ele deverá ter, quem definiu o processo a serem apoiados pelo sistema. Então, tudo isso tem que ser visto antes. Aspectos éticos. Precisamos cuidar dos aspectos éticos em qualquer perspectiva de envolvendo pessoas direta ou indiretamente. Pesquisas científicas envolvendo pessoas devem seguir a Resolução 196 de 96 do Conselho Nacional de Saúde. Pesquisas com objetivos técnicos podem se orientar por essa resolução. A Resolução 9696 recomenda os seguintes princípios. Princípio da não maleficência, que envolve a garantia de evitar danos possíveis relacionados à pesquisa, tanto a imediatos quanto aos tardios. Princípio da justiça e equidade, relacionado à relevância social da pesquisa, com vantagem significativa para os participantes da pesquisa e minimização do ônus para os participantes vulneráveis. Princípio da autonomia. Envolve o consentimento livre e esclarecido dos indivíduos e a proteção a grupos vulneráveis e aos legalmente incapazes, tais como menores de idade, alunos ou subordinados. Princípio da beneficência, que envolve a ponderação entre os riscos e benefícios, tanto atuais quanto potenciais, individuais ou coletivos, comprometendo-se com o máximo de benefícios mínimos de danos e riscos. Na prática, geralmente, explicamos os objetivos aos participantes, garantimos a confidencialidade e a privacidade dos dados brutos coletados, garantimos o anonimato dos dados divulgados, solicitamos permissão para gravar dados dos usuários, realizamos o estudo apenas com consentimento livre e esclarecido, geralmente atestado com um termo de consentimento assinado. Asseguramos que os participantes tenham direito à liberdade de recusar ou desistir de participar da pesquisa a qualquer momento. E que dados devemos coletar dos usuários? Como coletar, né? Entrevistas, questionários, grupos de foco, brainstorming de necessidades e desejos dos usuários, classificação de cartões, estudo de campo e investigação contextual. Vamos a cada um deles agora. Entrevista. É uma conversa guiada por um roteiro de perguntas ou tópicos, na qual o entrevistador busca obter informações do entrevistado. Permite coletar muitas informações detalhadas e profundas de usuários individuais, mais do que questionários e grupos de foco. Entrevistas são não estruturadas, semi-estruturadas e estruturadas. É necessário treinar os entrevistadores e leva tempo para entrevistar muitos usuários. E aqui eu mostro para vocês uma parte de um roteiro de entrevista, né? Um exemplo é a experiência com professor de curso. Aí, qual o tempo, qual a área e o nível que ele tem? Há quantos anos o senhor dá aula? Que áreas? Que nível, né? O senhor tem pós-graduação, graduação, extensão? Aí vem a função, divisão de responsabilidades, utilização de tecnologias computacionais para apoiar o trabalho, né, se ele usa ou não usa, qual o sistema ideal e comentários adicionais que ele venha fazer ao final da entrevista. Sempre é bom os comentários adicionais porque às vezes você pode esquecer uma pergunta importante que o professor mostra a você ou que a pessoa, o entrevistado, mostra a você que é de relevante importância para a sua pesquisa. Perguntas abertas e fechadas.
Perguntas abertas de natureza exploratória sem restringir o tempo ou tamanho das respostas. Então, um exemplo é: quais são suas principais atividades? Perguntas fechadas. Fornece um conjunto predefinido de respostas, dentre as quais o entrevistado deve selecionar. Você costuma, aí vem, lecionar na graduação, pós-graduação, orientar, entendeu? Então você dá várias opções e ele pode até marcar mais de uma. O questionário é um formulário com perguntas a serem respondidas. Permite coletar rapidamente dados de muitos usuários. Geralmente é um meio rápido, fácil e barato de se obter e analisar dados em maior escala. Tende a ser menos detalhado e mais superficial quando comparado a entrevistas e grupos de foco. Quem elaborar o questionário deve ser experiente para evitar perguntas ambíguas ou que induzam certas respostas. Tipos de pergunta de questionário. Escolha de um ou mais valores, e aí eu estou lhe dando os exemplos. Faixa de valores, outro exemplo, que é a idade. Escala Likert, que é fácil encontrar o produto desejado navegando pelas informações do site, aí vem concordo plenamente, parcialmente, nem concordo e nem discordo, discordo parcialmente e discordo totalmente. Então, você tem uma escala aí de 5 valores a serem selecionados apenas um. Escala de diferenciais semânticos, né? Aí tem um exemplo. Para cada par de objetivos, marque o valor correspondente à sua opinião sobre a página de um produto do site. Aí vem atraente, feia, clara, confusa. Bom, são vários exemplos. E as perguntas abertas, né? Que aí você deixa o espaçamento correto para que a pessoa possa responder pelo menos o número de linhas que você deixou disponível para ele. O ruim é você limitar o número de linhas para uma resposta de uma pessoa, de um entrevistado que esteja bem empolgado a responder sua pesquisa. Grupo de foco. Diversas pessoas, geralmente entre 3 e 10, são reunidas por 1 ou 2 horas numa espécie de discussão e entrevista coletiva guiada por um moderador experiente. Permite obter, em pouco tempo, múltiplos pontos de vista de grupos de pessoas. O moderador deve assegurar que pessoas mais quietas ou tímidas participem e evitar que as extrovertidas e agressivas dominem a discussão. Questões típicas de grupos de foco. Um dia típico de um usuário ou dia de trabalho mais recente. Então, como é que foi o seu dia hoje? Né? Fazer esse tipo de pergunta para um grupo de 10 pessoas, você tem que perguntar e fazer com que eles comecem a interagir. Aí vem as tarefas que os usuários realizam, como elas realizam, domínio geral, preferências e versões e aversões dos usuários, resultados desejados ou objetivos dos usuários, reações, opiniões ou atitudes dos usuários sobre determinado produto ou conceito, resultados desejados para novos produtos ou funcionalidades. Brainstorm de necessidades e desejos dos usuários. Busca levantar de forma bastante livre um conjunto grande e abrangente de opiniões dos participantes em torno de um tema. Então pode ser utilizado para aprender sobre informações, tarefas ou características desejadas num produto. Cada sessão geralmente envolve de 8 a 12 usuários orientados por um moderador. O moderador introduz o tema do brainstorming, orienta a parte individual e depois a coletiva. Os participantes não devem se censurar ou aos outros. Né? O objetivo é explorar necessidades e desejos dos usuários e não projetar o sistema como design participativo. Somente o que ele deseja que o sistema tenha. Classificação de cartões. Um conjunto de cartões ou fichas são separados com amostras ou descrições de conteúdo e fornecidos a um grupo de pessoas que devem organizá-los em grupo, de acordo com a similaridade entre os cartões. Permite aprender sobre como as pessoas pensam em categoria e conceitos, como os descreves e quais as informações pertencem a quais categorias. É utilizado principalmente para informar ou guiar o projeto da arquitetura da informação de um produto. Por exemplo, a estrutura de menus e submenus para uma aplicação, uma navegação web num site e a navegação de um sistema de ajuda online.
Então aqui tem um exemplo, né? Uma atividade de cartão, porque pode até ajudar você a fazer o conjunto de variáveis desejadas em determinada tela do seu sistema. Então aí vem, passo 1, decidir o que queremos descobrir, selecionar um método, selecionar o conteúdo, selecionar e convidar os participantes, produzir a sessão de classificação de cartões e registrar os dados, analisar os resultados e utilizar os resultados no seu projeto. Estudo de campo. Durante um estudo de campo, um pesquisador visa usuários finais no seu próprio ambiente, exemplo, lá o local de trabalho, né? E observa enquanto desempenham uma atividade. Permite entender o comportamento natural do usuário final no contexto do seu próprio ambiente de atuação. Fornece informações que afetam o uso de um produto, incluindo interrupções, distrações e outras demandas de tarefa. E contexto adicional que não podem ser capturados ou replicados no ambiente de laboratório. Formas de estudos de campo. Existem várias formas de estudo de campo. Aqui tem alguns exemplos. Que é observação pura, sem interrupção do observador com os participantes. Literalmente, ele deixa que a pessoa fique à vontade e vai apenas anotando o que vai acontecendo ao longo de um dia. Observação participante, com interação do observador. O observador fica dizendo o tempo todo ao usuário o que deve ser feito e como deve ser feito. Entrevista no ambiente do usuário. Diários de atividades. Investigação contextual. Investigação contextual. Um estudo de campo com envolvimento intenso do investigador com o participante aprendiz, incluindo entrevistas e observação. Obtém dados sobre a estrutura do trabalho na prática, em vez de uma caracterização de marketing abstrata ou dissociada da prática real. Torne explícito o conhecimento tácito e não articulado sobre o trabalho, para que os designers que não realizam possam entendê-lo. Permite conhecer os detalhes do trabalho que se tornam habituais e invisíveis. Modelo mestre-aprendiz de investigação contextual. O entrevistador observa o trabalho do usuário, exercendo o papel de aprendiz. O usuário ensina seu trabalho ao entrevistador enquanto realiza, exercendo o papel de mestre. O conhecimento é compartilhado em modo mais simples e natural. Na entrevista contextual, o entrevistador tem a oportunidade de entrevistar o usuário, observá-lo e aprender sobre o trabalho do usuário enquanto ele o realiza. Então aqui praticamente a gente observa que aquele que sabe explicar e ensinar o que faz, ele é um excelente caso de uso para a prototipagem. Princípios básicos da investigação contextual. O contexto. Coletar informações concretas e detalhadas sobre o contexto de trabalho de usuários. Parceria. Estabelecer uma parceria com usuários para obter informações necessárias através do modelo mestre-aprendiz. Interpretação. Construir com o usuário um entendimento compartilhado sobre os aspectos relevantes do trabalho. Foco. A investigação deve ser guiada pela necessidade de um entendimento claro do trabalho. Então, pessoal, isso que a gente viu aqui nesse capítulo, no capítulo 5, é o princípio básico da prototipagem. É tudo que é necessário para se fazer uma prototipagem com a coletagem de requisitos diretos do usuário, do seu ambiente de trabalho, da sua lida diária no trabalho. Então, são todas as opções que vocês têm para fazer o levantamento de requisitos e as prototipagens de tela baseada em tudo que o usuário realmente deseja. Tanto pode ser utilizado em HC, quanto pode ser utilizado também na engenharia de software, ali na análise de requisitos. Tudo isso você pode coletar as informações com base no que foi visto na aula de hoje. Então, na nossa próxima aula, sexta aula, a gente finaliza o conteúdo de HC e eu passarei os projetos para vocês, para que vocês possam resolvê-los da melhor maneira possível. E é claro, eu estarei sempre presente para que vocês possam me consultar e tirar dúvidas sobre qualquer assunto. Um forte abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.